Fala aí, nação rubro-negra, o Mengão volta a campo e dessa vez é para encarar o Maricá, um confronto que pode parecer simples, mas que exige atenção total. Como o Flamengo deve entrar em campo, vamos saber tudo a partir de agora. Quais jogadores podem brilhar, quem não vai participar, quem está lesionado está fora do confronto e o que esperar desse duelo. Fica comigo até o final porque eu vou te contar tudo sobre esse jogo. Por isso, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Vamos reagir ao programa Esporte Rio, ESPN Brasil e os donos da bola com Neto. Vamos pro corte. Grama sintética. E aí a gente tá com uma enquete no Twitter. @SBT Rio, segue a gente lá. Você é a favor do gramado sintético no futebol brasileiro? Sim ou não? Por hora vem sendo não aí e bem, em quase 70%. Já já nós vamos dar a nossa opinião aqui, eu, Pedrosa e Renê Casagrande. Antes, o Flamengo teve novidade na preparação para a partida contra o Maricá. Roda VT. A semana do Flamengo começou tranquila e com novidades. Ayrton Lucas voltou a treinar e tem chance de retornar ao time contra o Maricá. Ele sentiu dores no joelho esquerdo após sofrer um trauma contra o Fluminense e não jogou contra o Botafogo e Vasco. Quem também retorna à equipe, o capitão Gerson, após cumprir suspensão no Clássico. Já classificado para a semifinal e com mudança de horário na partida, a tendência é que Felipe Luiz use o jogo para rodar o elenco. Nos clássicos, o técnico escalou times diferentes e venceu 3, empatando apenas com o Fluminense, única equipe que Felipe Luiz ainda não conseguiu vencer na sua gestão. Mas nada ainda que preocupe o Flamengo, que está a um jogo de conquistar a Guanabara. Líder do Carioca, Felipe Luiz está aproveitando o estadual para preparar o time para os desafios ao longo da temporada. Ô, Renê Casagrande, nessa novela do Lohan, ele deve retornar ao Sub-20 do Flamengo. O que está acontecendo? Não é nem retornar ao Sub-20, ele já estava no Sub-20, né? Antes dessa negociação, essa novela envolvendo o CSKA. Lembrando que em cima da hora o negócio não foi feito, chegou aí para o aeroporto, mas em cima da hora o CSKA desistiu da contratação, cada um alega uma coisa. Independentemente disso, para mim, quem sai perdendo é o próprio jogador. Porque o jogador ele estava na expectativa de atuar por um clube europeu, ele já tinha topado tudo e agora retorna ao Flamengo e ele nem vai ter oportunidade de disputar uma das principais competições do Sub-20, que é a Libertadores, que vai começar agora em março. E ele não foi inscrito por uma questão técnica, porque na ocasião, quando o Flamengo enviou a lista de inscritos, ele estava muito próximo de ir para o CSKA. Então o Flamengo entendeu que não tinha por que inscrever o Lohan. E você não pode substituir como é na Libertadores profissional. Você só pode substituir nessa Libertadores Sub-20 em caso de lesão e 48 horas antes do primeiro jogo na competição. Então, teoricamente, para o Lohan ser inscrito, alguém tem que se machucar. E, obviamente, ninguém vai torcer para nenhum jogador se machucar. E o planejamento do Flamengo não é nem ficar com o Lohan. O planejamento do Flamengo é negociar esse jogador. Inclusive, o José Boto, que tem uma ótima entrada lá no Estoril de Portugal, conseguiu uma proposta de empréstimo sem valor de compra fixado, mas na ocasião nem o jogador, nem os empresários do atleta manifestaram o desejo de ir para lá. Então, de fato, o Lohan, digamos assim, vai ficar ali no Flamengo. Mas a ideia do Flamengo é negociá-lo ainda nessa janela de transferência. Muito bem, falar do meu Botafogo. Sabe como é que eu tô me sentindo? Falando que, devido ao forte calor e preocupado com a saúde dos atletas e também dos torcedores, as partidas do fim de semana seriam só depois das 6 da tarde. Para esse jogo contra o Maricá, a novidade pode ser o Ayrton Lucas entre os jogadores relacionados. Ele desfalcou nos 2 últimos jogos contra Vasco e Botafogo porque estava com trauma no joelho esquerdo, está recuperado e quem vai desfalcar é o Michael com uma lesão na coxa esquerda, Luiz. Boa, Lai, obrigado pelas informações. Aproveite que você está com o César Kulich, nosso cinegrafista, e ensine para ele que pizza não tem ketchup. Beijo, bom trabalho para você e uma ótima quarta-feira para todos aí no Rio. Altimaço, isso mesmo, o mais amado. Pedro avança em sua recuperação e o Flamengo já define prazo para o retorno do atacante. Isso mesmo que vocês ouviram. Flamengo começou a trabalhar com a possibilidade de Pedro retornar aos gramados. Já agora, provavelmente em abril. Isso mesmo. Apurado por Léo José. Isso mesmo, a temporada 2025 começou a todo vapor. E apesar dos esforços e
muito reforço, né, do elenco, que claro que é de peso, né? O Flamengo possui a torcida ainda bem naquele desejo para ser realizado. Trata-se do retorno de Pedro aos gramados. E a volta do camisa 9, inclusive, pode estar mais perto do que imaginamos. Isso porque, de acordo com a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o Flamengo está otimista por um retorno de Pedro em breve. Até então, a recuperação do camisa 9 caminha muito bem e a aproximação da volta aos jogos é mais perto do que nunca. Atualmente, o mais querido acredita que pode ter o jogador em campo o mais rápido possível. Isso mesmo, gente. Na metade de abril, isso mesmo. Inicialmente, a previsão do retorno de Pedro era para junho. Contudo, agora com a evolução da recuperação do camisa 9 e as chances, né, da volta do centroavante, acontece na segunda metade de abril. Até então, o jogador faz sessões de fisioterapia no Ninho do Urubu e também na sua própria casa. A estreia com Felipe Luiz está deixando Pedro bem ansioso. Vale ressaltar que Pedro ainda não atuou sob o comando de Felipe Luiz. Isso porque o treinador assumiu o time, né? Logo depois que Pedro ali ele acabou se machucando. Isso porque o técnico, o Felipe Luiz, ele assumiu o time profissional do Flamengo no começo de outubro. E o camisa 9, por outro lado, se lesionou no início de setembro, quando estava convocado para a seleção brasileira. E os números de Pedro em 2024, ali na temporada, foi muito boa. A temporada de 2024, Pedro marcou 30 gols e deu 8 assistências em 43 jogos oficiais disputados com a camisa do Flamengo. O centroavante era titular absoluto no time, comandado por Tite. No entanto, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo no dia 4 de setembro. E ali na ocasião, o atacante treinava com a seleção. Desde então, o atleta vem se recuperando e com muito avanço, como vocês estão vendo, né? E agora, né, ainda sem Pedro, o Flamengo se prepara para o próximo confronto, né? Que será o jogo no sábado, dia 22. O mais querido vai receber o Maricá no Maracanã. E as equipes disputam o último jogo da Taça Guanabara, ou seja, 11ª rodada. Infelizmente, a partida está marcada para 4h30 no horário de Brasília. Contudo, devido ao calor no Rio de Janeiro, então foi confirmado ali que a FRJ confirmou que todas as partidas terão início a partir das 18 horas de Brasília. Então, como vocês viram aí, realmente Pedro, ele está avançando aí. E logo teremos Pedro, né, de volta no Flamengo. Na postagem de Léo José, tem ali dizendo, né, Pedro evoluiu bem na recuperação da lesão no joelho. Previsão inicial, o retorno era para junho, mas as chances da volta acontecer na segunda metade de abril. E o atacante faz sessões de fisioterapia no CT do Ninho, né? E também em sua casa. Ele não joga há mais de 5 meses desde o início da lesão. Então, essa foi a notícia, né? Aí, para o mais querido sobre ele, o Pedro. Lembrando, galera, de deixar os créditos aí, né? Para o Sport Rio, ESPN e também a Sport TV, gente, isso mesmo. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal.